Os chineses começaram com carro elétrico bem antes dos outros. Eu vou contar a história. Em 2008, um engenheiro chinês, recém-contratado pelo MIDIC, lá, Ministério do Comércio e Indústria chinês, que não era do Partido Comunista, tem 50 milhões de pessoas no partido. É raro alguém que não seja do partido e trabalhar no ministério, mas esse foi. Ele trabalhava na Audi, esse engenheiro. Hoje ele é o número 2 no MIDIC na China. Esse chinês, ele marcou uma reunião com o ministro e falou o seguinte, ele falou: ministro, nós nunca vamos conseguir recuperar o atraso que a gente tem nos carros térmicos, nos carros a gasolina. Nossos motores são piores que os motores ocidentais, nossos câmbios, câmbio automático, são piores que os câmbios ocidentais. E por mais que a gente melhore, eles também melhoram. Então é uma esteira rolante, onde eles estão aqui e eu estou aqui, e a gente vai andando. E assim, a minha esteira rolante não é tão mais rápida que a deles. Eu não vou conseguir recuperar esse atraso. Isso aqui nem, por exemplo, com fábrica de avião. Aí, depois eu chego lá. Então, o que acontece? Essa diferença, eu não vou conseguir recuperar. O que eu proponho? A gente consome 13 milhões de barris de energia, de petróleo, a gente produz 5. A gente importa 8 milhões de barris por dia. Nós somos o maior importador de petróleo do mundo. O que eu preciso? Cortar minha dependência de petróleo. Carro elétrico. Aí o governo chinês deu vários bilhões de dólares para um monte de montadora, entre as quais a JAC, financiado em 20 anos com 0 de juros ou com 1% de juros, não sei a quanto, mas eu sei que o juro era muito baixo, para subsidiar pesquisa em cima de carro elétrico. Eu andei num carro elétrico da JAC em 2010. Caramba. Era uma droga. Fazia 35 km por hora de velocidade máxima, tinha 25 km de autonomia, senhora. Era uma droga. Caraca, mas pô, isso em pouco tempo. 2010. Aí em 2011, 2012, em 2013 os carros elétricos da JAC já tinham 60 km de autonomia e as baterias foram melhorando e velocidade máxima de 80 por hora. E foi melhorando, tanto assim que eles chegaram na tecnologia atual. E os ocidentais, eles não tinham esse problema. E na China tem outro problema com petróleo, que é o seguinte. Todo o petróleo da China vem do Oriente Médio. Agora está vindo um pouco da Rússia. Mas todo o petróleo da China vem pelo Oriente Médio. O petróleo da China, ele vem para o Oriente Médio, ele passa pelo Estreito de Singapura e ele chega na China. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros só, ele é estreitinho. E tem um porta-avião americano de cada lado. E tem um telefonema do Biden, não passa mais um petroleiro lá. Se você não pega o Estreito de Singapura, você passa por baixo, você olha no mapa mundi, você passa por trás das Filipinas e você volta para o Mar da China. E você passa a 1.000 quilômetros de Guam, que é a maior base naval dos Estados Unidos. Lá tem 7 porta-aviões. Ou seja, um telefoneminha e não entra mais petróleo na China. Claro que vai dar uma bagunça gigantesca, mas dá para fazer. Lembra, eles gastam 13 e produzem 5. Então, eles têm estoque estratégico de petróleo, que os Estados Unidos também têm, em minas de sal desativada, onde eles guardam lá um montão de petróleo. Ninguém sabe direito quanto a China tem, mas estimam que eles têm entre 600 milhões de barris e 1 bilhão de barril. Só que no ritmo que eles gastam, é 3, 4 meses de consumo, depois acaba. Perfeito. Então, como é que eu resolvo isso? Eu trago da Rússia de trem, mas trem, um mísselzinho explode a linha de trem, e eles trazem pelo Afeganistão. Estão fazendo um oleoduto e depois o oleoduto vai até a China, até onde gasta petróleo. Mas, de novo, o oleoduto é fácil você acabar com ele. Então, eles têm um problema estratégico, eles precisam diminuir a importação de petróleo deles. E eles escolheram um carro elétrico. Então, na prática, o que quer dizer isso daí? Eles têm 10 anos de tecnologia adiantada em relação a qualquer marca ocidental. Eles estão 10 anos na frente. Então não é que o chinês é mais esperto, mais inteligente ou mais tecnológico. Ele está lá 10 anos antes. Faz 10 anos que ele faz carro elétrico.
Então, de fato, o carro elétrico chinês, hoje, ele é melhor que o carro elétrico ocidental. E a China, como produz 27 milhões de carros, para você ter ideia, os Estados Unidos produzem 6 milhões, o Japão produz 12 milhões, eles fazem 27. E o Brasil, 2. Claro que o carro lá é mais barato. Não é só mão de obra. É claro que é mais barato. Então, o carro lá ele é mais barato. O frete custa 10% do valor do carro, mais ou menos. Mais ou menos. E a alíquota de importação é 10%. Então, você tem 20% de proteção. 20% de proteção para uma tecnologia que é melhor que a sua hoje, não vai rolar. E o carro elétrico na Europa está com subsídio para aumentar o consumo. Então, o que acontece? Você dá subsídio para aumentar a venda de carro elétrico, quem está se aproveitando é a China. Se coloca no lugar do político europeu. Você entendeu? Dá para entender. Então, por exemplo, na Alemanha, eles cortaram o subsídio, a venda de carro elétrico caiu para 12. Era 20. 19, caiu para 12. E o carro elétrico na Europa, chinês, de marca chinesa, ele é hoje 25% de tudo que se vende de carro elétrico na Europa. 20 de 25, 25 de 20 dá 5%, que é um share já razoável, com subsídio. Na Alemanha, cortaram o subsídio. A venda de carro chinês na Alemanha diminuiu. Não porque eles foram contra o carro chinês, mas eles cortaram o subsídio. Caiu a venda de carro chinês. Então, essa proteção, que eu acho que não vai durar... Por exemplo, o governo alemão é completamente contra. A Volkswagen é contra, a Mercedes é contra, a BMW é contra, até porque eles vendem muito lá. Então, eles são contra. Porque o problema é o seguinte, quando você protege, no fim, quem se prejudica é o consumidor. E, de fato, o carro elétrico na Europa vai aumentar um pouco de preço com o fim da concorrência do chinês. Mas eu acho que depois de um certo tempo isso vai acabar, porque os europeus vão recuperar esse atraso tecnológico e cada um vai brigar pelo que é seu. Tô interrompendo esse vídeo aqui para te dar um recado importantíssimo. Se você gosta do mercado financeiro, se você pretende trabalhar no mercado financeiro, se você tem curso superior, eu tenho uma excelente oportunidade para você. Seguinte, a Portfel, que é a consultoria de investimentos do Grupo Primo, é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil, tem um curso específico para quem deseja se tornar um consultor financeiro, um consultor de investimento. E eles criaram a formação de consultor Portfel. Você completando a formação de consultor da Portfel em um determinado tempo, você garante uma entrevista aqui interna com a Portfel. Então essa é a melhor oportunidade que você tem para finalmente fazer a transição de carreira. E olha só, muito bem embasado, tá? Porque o treinamento da Portfel vai te dar toda a ferramenta necessária, o conhecimento necessário para você atuar com a melhor equipe de consultores do Brasil. Então clica no link aqui embaixo e se inscreva, porque eu, inclusive, vou estar lá te esperando, hein? Um abraço!